vi isso há mais de 10 anos atrás e isso continua fazendo sentido e é o que ajuda a gente a progredir o que a gente está fazendo para frente, que é um negócio que cresce e se sustenta, ele tem 3 pilares: margem, recorrência e escala. Muita gente diz que empreender em casal não dá certo, mas a gente está aqui para provar que pode dar certo. Está começando o nosso episódio do Pode Dar Certo comigo, Pedro Quintanilha, e com a minha digníssima sócia e esposa, Flávia Quintanilha. Ou esposa e sócia, né? Esposa vem primeiro, né? Tem que botar na ordem certa. É isso aí. Bom, uma alegria estar aqui, a gente está muito empolgado aí em poder dividir um pouquinho com vocês, né, um pouco da nossa trajetória, daquilo que a gente faz para conseguir dar certo, né, trabalhar junto aí e conciliar esses pratinhos. E hoje, para a gente começar, a gente vai contar um pouquinho da sua história, Pedro. Vambora. De um jeito que a gente nunca dividiu com a galera. E o tema de hoje é da Beans até uma empresa multimilionária. Então, compartilha aí um pouquinho da onde que saiu essa ideia, né, de empreender, como é que foi esse início todo para você? Legal. Bom, eu venho de uma família de comerciantes do interior do Rio, né, Cabo Frio, litoral do Rio, e desde sempre eu ouvi da minha mãe que empreender não deveria ser o caminho, né, dos meus pais de um modo geral, porque a vida no comércio era uma vida mais desafiadora, né, não tinha final de semana e tudo mais, tinha toda uma questão ali. Intensa, né? Intensa, né? Enfim. E aí, eu nunca fui animado, né, a empreender dentro de casa, fui formado para fazer um concurso público, ou para buscar alguma coisa como executivo em alguma empresa, tinha essas possibilidades. Mas a verdade é que eu não queria nada disso. Eu queria mesmo era ser pastor, missionário. Esse era o alvo. Durante muito tempo eu me calei a respeito disso, né? E passado algum tempo a gente começou a abrir, eu me senti mais livre, até incentivado por você, a abrir mais essa questão. E só que no meio dessa jornada, né, fui descobrindo faculdade, fiz administração, com ênfase em marketing, comecei a me conectar com esse mundo da consultoria. No meio dessa jornada, comecei a ter algumas influências me mostrando que essa visão idealista, né, eu enxergo essa questão do ser missionário como esse desejo idealista de fazer alguma coisa que fizesse a diferença, né, com propósito, com alma, dessa forma. E essa visão idealista ela foi me apresentada por um amigo que falou, cara, dá para empreender olhando para esse lugar, né? Me deu uma referência, né? Essa referência foi o Flávio Augusto da Silva, que foi apresentado pelo Davidson Carvalho, né, nosso grande amigo e mentor também. E Dindo dos filhos, né? E Dindo dos nossos filhos. Né? Então, assim, a gente recebeu uma vez aquele vídeo, né, o vídeo do Flávio, falando sobre visão, coragem, competência, o primeiro vídeo do GV, isso inspirou a criação do nome da nossa empresa, que a gente nem sabia que ia ser a nossa empresa, né? Depois que passa o tempo, é mais fácil de ligar os pontos, Sim. né? Então a gente vê ali, né? A mentalidade empreendedora era o que o Flávio falava sobre a mentalidade empreendedora. Eu corri, registrei o domínio mentalidadeempreendedora.com.br e tal. Vai que aquilo vai me servir para alguma coisa algum dia, e aquela término de faculdade, interesse por consultoria, olhando para esse lugar do digital, vendo empreendedorismo como uma forma de desenvolver. E no meio desse caminho todo, chegou um momento importante, né? Que era o quê? Fazer dinheiro. A gente queria casar, né? Sim. E aí, esse bolo todo, né? Trabalhando em prefeitura, meio com essa busca de consultoria, ainda não sabia muito bem. Mas você tinha essa algum dinâmica sonho do louco, digital. assim? Uma coisa que você queria muito, que você olhava e que você viu no digital essa possibilidade? Então, tinha, assim, antes do ver no digital, eu acho que eu vi nas vendas. Porque eu vi nas vendas, e empreender tem total relação com vendas, né? Então, juntou vendas com digital nesse lugar. O digital é a questão da liberdade, de uma possibilidade da gente construir uma vida que tivesse, né, uma alavanca maior ou coisas desse tipo, né? E vendas, porque foi a plataforma que possibilitou a gente se casar, né? Então,
o que me moveu naquele momento ali tinha os meus desejos pessoais, aqueles interesses missionais, aquela coisa idealista. Isso é até Só legal que falar, né? Porque a gente assentou. tinha esse desejo, né, de ser missionário e tudo mais. Mas a gente tinha conhecido alguns missionários um pouco feridos, né? Aham. E a gente olhava e falava, caramba, ser missionário é incrível, mas, tipo, não ter dinheiro para manter essa missão é desafiador, né? Sim. Porque você fica ali dependente de alguém, né? Uhum. E aí a gente conversou muito sobre isso, né? E se a gente for missionário, mas se a gente tiver o nosso próprio recurso para manter essa missão, né? Isso. Então eu lembro que isso era algo que a gente visualizava, assim, né? Sim. E aí a perspectiva, né, que foi aprofundando, depois foi aprofundando, mas antes era, cara, beleza, eu preciso fazer grana pra gente poder casar, pra gente construir casa, né? Quem quer casar, quer casa, né? Tinha uma história assim, né? E a gente conseguiu um lote lá da minha avó de presente para poder construir. E eu precisava fazer dinheiro para poder levantar a casa. Então, no fim do dia, também teve essa questão dessa necessidade, movido por um desejo sincero da gente constituir família, Sim. né? E aí isso me impulsionou, né? Foi somando fatores, né? Então, acho que a gente é uma soma de fatores, né? Dentro do nosso processo, e a gente vai se descobrindo também muito dentro desse caminho, né? E aí eu lembro que quando eu comecei, eu tive uma oportunidade. Um rapaz me deu uma oportunidade. Eu estava trabalhando na prefeitura. Ali é onde eu marco assim, efetivamente eu comecei, né, Aham. em empreender. Sim. Trabalhava na prefeitura, queria casar, construir a nossa casa e a gente conseguia as coisas para o casamento. Chego para esse amigo me dá uma oportunidade, liga para me dar a oportunidade para o seu irmão, na verdade, né, para o Lucas, meu cunhado. E aí ele me liga e fala: Pedro, eu vou te oferecer uma oportunidade aqui. Essa oportunidade é a seguinte: eu vendo uma plataforma, não era plataforma o nome, era uma páginas na internet. Ele tinha um site e ele vendia espaços dentro desse site. Aí ele vai lá, botava aqueles espaços. Basicamente era o seguinte: você vai falar com pequenos empresários, vai oferecer esses espaços na internet, mostrando a visibilidade, mostrando as possibilidades que ele tem de angariar Isso tem clientes mais na de 10 internet. anos, né? Então nem todo mundo conseguia ter site, não tinha tipo Instagram, essas coisas, né? Então era a forma que as empresas tinham de estar na internet de alguma Naquele forma, né? momento ali era isso, era como se Sim. fosse as páginas amarelas para os mais velhos aí, né, para os mais antigos. E aí era um guia local que chamava, né? O nome técnico era esse, né? Guia local. E aí, ó, basicamente o negócio é o seguinte: quem eu te indicar para você vender, você ganha R$ 30 e eu ganho 50. Era uma anuidade, já era uma assinatura, né? Era uma anuidade de R$ 80. E aí, beleza, quem você vender, você ganha 30 e eu 50. E se você conseguir o cliente por você mesmo, você ganha 50 e eu 30. Aí eu virei para ele e falei: tô rico, né? E em 10 dias eu dobrei o salário que eu ganhava na prefeitura. E aquilo ali me despertou, aquilo ali me mostrou realmente uma possibilidade de que vendendo eu conseguiria conquistar. E vendia alguma coisa do digital. Então eu comecei a fazer essas associações. Sim. Então tem caminhos no digital, tem caminhos com vendas, como que eu posso juntar essas coisas para criar alguma coisa relevante de alguma forma, né? Legal. Teve algum momento, Pedro, na sua trajetória, assim, que você olhou e falou, cara, isso aqui não vai dar certo? Tipo, não tá indo e não vai dar certo, não vai acontecer. Teve algum momento, assim, que você... Então, teve, mas eu sou uma pessoa difícil de desistir, né? Eu sou perseverante, sabe? Então, tiveram alguns momentos, sim. Dentre eles, um projeto que eu me envolvi nesse meio do caminho, depois da gente casar. Eu fui treinado pelo Davidson em vendas logo depois, trabalhei um período na WhatsApp lá. Fui aprendendo, desenvolvendo tudo mais, né? Saí para focar num negócio digital que eu estava vendo uma oportunidade. E esse negócio digital, eu trabalhei nele durante 2 anos e ele não virou, ele não prosperou, não cresceu, ele fracassou, né? Então eu fiquei 2 anos ali dedicados
período que eu estava fazendo a pós-graduação, tudo mais, e aquele projeto que chamava Busque Certo, né? Ele não foi à frente, e aí eu saí fora desse projeto, encerrei ali minha participação, tudo mais, mas fui buscando sempre alternativas dentro desse ambiente, né, do digital. Um projeto legal que aconteceu nesse meio do caminho aí foi o Bom Cabo Frio, né, que era o Banco de Oportunidade Municipal, que era um projeto muito legal, que empregava pessoas, era um classificado, né, que ajudou muita gente, 700 e poucas pessoas foram empregadas na época. Então, assim, isso era uma coisa que mexia comigo. Mas o que foi o ponto de virada mesmo do nosso negócio foi quando, em 2013, a gente começou o blog da Mentalidade Empreendedora, né? Basicamente um blog onde escrevia artigos para venda de produtos digitais, cursos online de outras pessoas, e recebia comissões por isso. Ali eu comecei a vislumbrar essa possibilidade, né? Eu chamei um amigo para fazer parte disso junto, que era o Marcos Eduardo, o Dudu, né? Que foi nosso sócio por anos. E esse negócio só virou realmente um negócio quando você entrou, né, meu amor? Por quê? Conta aí, por que Não, só gente, virou um isso aí é uma negócio? loucura, porque eu lembro que na época, eu estava finalizando a faculdade, né, de contabilidade, e era muito engraçado, porque eu ralava o mês inteiro para ganhar ali o meu salário, e Pedro enviava um e-mail para vender o curso, e cada curso que ele vendia, a comissão de cada venda era o meu salário inteiro do mês. Eu falava, gente, ele manda um e-mail e tá fazendo o meu mês inteiro de trabalho? Como assim? E aí, ali, eu acho que foi quando eu consegui enxergar, de fato, aquilo que você já enxergava, né? Uhum. Que você já falava muito do digital, das possibilidades, né? Eu lembro que a primeira vez que entrou um dinheiro, assim, que foi baixo, você ficou, tipo, muito feliz. E eu e o Dudu, na época, a gente não entendia por que você estava tão feliz, porque era pouquinho, né? Uhum. E a gente falava, gente, mas era isso, assim, você já estava entendendo a possibilidade que aquilo tinha, né? Escala, né? Tava De vendo escala. escala. E aí eu lembro que ali naquele momento, assim, do e-mail que você enviava ali das comissões, eu acho que foi ali que eu olhei e falei, cara, é isso que eu quero, né? E eu acho que o interessante também da nossa trajetória é que como a gente começou a namorar muito cedo, né? E, enfim, a gente meio que foi escolhendo as coisas juntos, né? Uhum. Então, talvez para uma pessoa que já encontre alguém e comece num relacionamento mais velho, com a vida já formada, com tudo mais estruturado, seja um pouco mais desafiador esse unir, né? Sim. De não só de unir de estar junto, mas unir como profissão, como missão, como tudo ali. E eu acho que isso é interessante na nossa história, né? Porque como a gente começou muito novo, não tem assim o antes, né? O antes era tipo, a gente era criança, entendeu? Então a gente foi construindo isso junto, né? Então acho que isso realmente tem um peso muito legal, né? É. E uma coisa que, seguindo, né, nessa jornada, 2014 aconteceu um marco poderoso, né? Então tudo isso aconteceu nessa janela entre 2010, 2011 nós casamos, né? E aí segue até 2014, né? Esse tempo de descoberta, a gente pode Sim, dizer que foi a gente estava descobrindo o nosso negócio de alguma forma, sim, né? Descobrindo possibilidades do digital, estudando também, porque eu estava fazendo a pós-graduação, né? Que eu fiz na SPM de Marketing e Design Digital, que era algo que para mim era muito importante, né? Essa questão acadêmica, técnica, né? Me especializando em consultoria, em negócios de forma mais profunda. E ao longo dessa jornada, desenvolvendo a metodologia para que em 2014 acontecesse um marco que foi muito poderoso, né? Que foi o fato de o Flávio Augusto escolher 10 jovens que ele via um potencial de liderança, né? Vou fazer uma longa história curta aqui, né, sobre isso nesse episódio, né? A gente depois pode explorar mais disso em algum outro momento, mas de forma prática eu fui um desses 10 escolhidos, fui para Orlando e a minha primeira viagem internacional, o primeiro contato que eu tive efetivamente com riqueza, de um jeito forte, diferente, né? Aumentou a minha referência, ampliou a minha visão de possibilidades, né?
primeira vez que eu passei numa porta venci na vida, né? Aquela portona assim, né? Na casa da... Né? Então eu olhei aquele lustre e tal. Tem até uma foto emblemática, né? Daquele tempo. E de um ensinamento também, que marcou a jornada do nosso negócio aqui, que é inclusive o tema do Mentalidade Empreendedora Podcast, de tudo, né? Que a gente faz ali, dos insights que a gente faz, né? Que é um negócio que cresce e se sustenta ao longo do tempo, ele é pautado em 3 pilares. E se você estiver anotando, anota isso aí. Se você está ouvindo em algum lugar aí, aproveita e pega isso, porque isso é muito importante. Isso mudou a minha vida, né? Eu ouvi isso há mais de 10 anos atrás e isso continua fazendo sentido e é o que ajuda a gente a progredir o que a gente está fazendo para frente, que é um negócio que cresce e se sustenta, ele tem 3 pilares: margem, recorrência e escala. Quando a gente fala de margem, a gente está falando de margem de lucro, né? Como eu estava prestando serviços em uma certa instância, né? Pequenos negócios, consultorias, tudo mais, margem a gente tinha, né? O teto era a minha agenda, né? Porque junto do Mentalidade eu também prestava consultorias de forma autônoma, né? E o teto era a minha agenda, mas eu tinha margem. Se eu aumentasse a minha confiança, se eu aumentasse o meu preço por hora trabalhada, né, por hora de projeto, eu conseguiria ter mais margem. Escala eu estava encontrando dentro do mercado digital, né? Por quê? Porque a gente tinha ali uma possibilidade de vender e-books, cursos, né? Enfim, de outras pessoas, não só nossos, mas de outras pessoas, e com isso ter uma capilaridade. Eu lembro que eu tinha um negócio lá que eu vendi mais de 5.000 cópias, chamava Como Importar da China, né, do Caio Ferreira, né? Importação. Então, assim, depois eu fiquei amigo desse cara, né, que era o criador desse treinamento. Mais de 5.000 vendas desse negócio, cara, muitos anos atrás. Imagina, vender 5.000 de alguma coisa, né? A escala, então, era absurda, né? Aí eu percebi que a gente não tinha recorrência. Tinha margem, escala, mas não tinha recorrência. E aí eu decidi viver de recorrência ali. Decidi que eu ia transformar todos os nossos projetos em alguma coisa recorrente. E a primeira coisa que era o que eu tinha na mão, além de procurar produtos de afiliados recorrentes, né? A coisa que eu tinha na mão era o serviço de consultoria. E aí nós criamos um produto de consultoria, que seria uma consultoria recorrente, de certa forma, ali, né? Não tinha o nome mentoria ainda, não existia esse nome sendo muito usado, né? A gente está falando aqui de final de 2014, né? Então, antes de lançar infoproduto, né? Meu próprio curso da metodologia, eu costumo dizer que a gente começou de cima para baixo, né? Sim. Nesse sentido. Não, e uma coisa interessante também é que nessa época o nosso negócio era receber comissão da venda de outros produtos que a gente fazia, né? Exato. Então, eu lembro que tinha meses que se não tinha ninguém lançando, a gente não tinha o que fazer, que a gente ficou refém de quem lançava, né? E aí foi quando a gente foi virando essa chavinha de olhar e falar, cara, a gente não pode ficar nessa dependência, né? Aí somou essa questão da visão mais ampla, né, de negócio, de riqueza, de possibilidades, tudo mais. Eu tomei uma decisão de levar você para Orlando, né? Que era um sonho seu, inclusive, né? A gente costuma dizer que era um sonho meu que eu não sabia, né? E aí... Porque eu vim de uma realidade tão distante disso, né? Que eu pequena, não sabia nem que a Disney existia, né? Então, foi um sonho que eu passei a sonhar quando você já estava vivendo isso, né? E eu olhei e falei, uau, eu quero viver isso também, né? Isso. E aí, quando a gente trouxe isso e transformou esse modelo, né, de consultoria em uma coisa recorrente, foi a primeira chave virada, né? Porque aí eu comecei a entregar individualmente, chamava Coach Premium, nome horroroso. Né? Na época, falar coach era chique, tava em alta. Tava em alta. E aí, beleza, a gente desenvolveu, começou a trabalhar aquele programa de consultoria, aquele programa de acompanhamento ali de clientes, né, que estavam em busca de dar seus primeiros passos no digital. E ao final de 6 meses a gente ia fazer um evento. E esse evento seria o evento de Mastermind, né? E aí, quando a gente chega lá, a gente recebe uma notificação extrajudicial dizendo que não podia usar o nome, que o nome Mastermind, por mais que seja um nome
tipo de grupo, né? Era uma marca de alguém, enfim, Registrada. registrada e tal. E aí a gente teve que trocar o nome e criou Na hora, ali né? na hora, né? Mas o que é? Não, o nome de vocês é Mentalidade Empreendedora. Esse aqui é o Mastermind, então Mentalidade Master, né? E aí foi daí que surgiu Sim. o que até hoje é o nosso programa premium, né? De clientes mais seletos. É hoje um lugar onde estão aí os maiores nomes, né? Do mercado de assinaturas, de educação do Brasil, que fazem parte desse grupo que a gente coordena, né? Enfim, então ali... Que a gente tem um carinho muito especial também, né? Também, né? Também por isso, né? Também, né? Tem essa história aí toda, né? Carregada de desafios que Sim. aconteceram ao longo dessa jornada, mas foi o topo. E todo o nosso negócio acabou sendo angulado para formar pessoas para ir para esse grupo, Sim. de certa forma. As etapas anteriores, né? Isso. A gente começou a identificar. Isso é uma coisa interessante, né? Porque às vezes a pessoa ela quer ter uma empresa e ela tá tão apaixonada por aquilo que ela tem, por aquilo que ela quer fazer, que ela quer meio que enfiar a goela abaixo das pessoas, que é uma necessidade das pessoas, né? E com a gente foi um processo diferente, né? Que a gente tinha o master ali já, e a gente começou a olhar para o cliente e ver qual era a dor daquele cliente, a necessidade que ele de fato tinha para que ele conseguisse alcançar aquela realidade, né? Então a gente Exatamente. fez esse efeito contrário, foi bem legal. Foi de cima para baixo, né? E aí a gente criou o produto digital, aí esse produto, né, começou a tracionar, fizemos nossas primeiras, né, vendas, primeiras turmas, centenas de alunos, legal, tudo mais. Fizemos o primeiro evento ao vivo maior em São Paulo, Sim. né, que você coordenou ele todo. Não, uma aí. loucura isso, né? Porque num ano a gente estava em Cabo Frio com 18 pessoas, né? E no ano seguinte a gente estava em São Paulo para 300, né? E eu tive que aprender a fazer aí fazendo, né? É isso. E aí veio 2016, que foi basicamente um ano que a gente ia repetir o que ia fazer, Sim. só que teve um revés. Né? Não deu bom. Não deu bom, foi um ano muito desafiador para nós. A gente aumentou custo, né? Sim. Enfim, desregulamos. A ideia era, vamos fazer igual, só que melhor, né? Com mais custo. Vamos fazer igual, só que melhor. Conclusão, gastou-se muito mais. E praticamente não vendeu, né? E aí, 2016, eu costumo dizer que o que é ruim de viver é bom de contar, né? Então, foi o momento que a gente fez aquele evento ao vivo, e aí naquele evento, as expectativas e esperanças de que ele ia arrebentar, né? E de 30 possibilidades de vendas que a gente tinha, né? Basicamente no marketing, né, de um modo geral, nos processos de vendas, a gente trabalha com um funil, né, e dentro desse processo é assim, né, explicando tecnicamente aqui para a galera, né, se você tem 300 pessoas na sala, existindo uma expectativa de conversão de 10%, né, então tinha 300 pessoas presentes, né, na sala. Existem eventos que a gente consegue até mais do que isso, né? Hoje em dia, mas como a gente melhorou, né? Isso, mas assim, no geral, pelo menos 10%. A base que a gente tinha na época Sim. e o objetivo que a gente tinha era aparentemente funcional para que isso pudesse acontecer, né? Então, matematicamente estava dentro. Na prática, às vezes, a teoria é outra, né? É verdade. Por isso a importância da gente ser acompanhado por pessoas experientes, né? Eu acho que esse é uma coisa legal, né? Da gente pensar sobre isso, né? E aí, ali, 300, vai vender 30, não vendeu. Vendeu 3 e 2 ficaram inadimplentes. Aí foi tenso. Só que a recorrência salvou o nosso negócio, né? Como a gente estava fazendo um bom serviço, prestando uma coisa legal, aquelas pessoas começaram a renovar com a gente, né? E daí veio a grande virada de chave, eu acho que foi quando você assumiu o setor de sucesso do cliente, né? Nasceu, de fato, o que a gente chamou de setor de sucesso do cliente na nossa empresa logo em 2017. Sim. Junto com essa virada. Que a gente estruturou mais ali, né? Isso, e junto com aquela virada também de pensar assim, vamos parar de olhar para qual o próximo produto que a gente vai lançar. Sim. Para olhar para qual o próximo passo do cliente com a gente. E aí olhar para dentro, desenvolver essas pessoas e fazer eles avançarem e evoluírem, né? E uma coisa interessante também, né, que como no geral, né, a nossa vida, a gente vai caminhando ali no paralelo, né?
A gente não gosta de olhar, a minha vida pessoal, a minha vida profissional, né? A gente vai vivendo, é uma vida, é vida. Uma vida. É. E em 2017, a gente já queria ter filho, né? Sim. E antes o setor do sucesso do cliente era 100% eu. E aí a gente começou a olhar e falar, cara, isso não vai dar bom, né? Aham. Então é legal também ter essa clareza de se antecipar aquilo aos fatos, né? Aos movimentos. E às decisões que você precisa tomar, né? Então eu acho isso também foi estratégico, né? Inclusive, quando as pessoas falam assim, mas você deu sorte, você tem sorte, porque você pode trabalhar de casa, né? E ser mãe ao mesmo tempo. Só que não foi sorte, né? Foi uma consequência de uma decisão que a gente tomou lá atrás para que isso fosse possível, né? Sim. Então, isso é muito interessante, assim, das pessoas olharem também, né? E parar e pensar, cara, eu quero viver isso aqui, como eu posso me preparar hoje para que amanhã eu viva isso, né? Para que amanhã isso seja uma realidade na minha vida, né? Então, eu vejo que na nossa história a gente foi caminhando muito dessa forma, assim, né? Sim. A gente não olha apenas o ano ali que a gente está, mas a gente sempre olha alguns anos à frente para que a gente entenda o que a gente precisa fazer hoje, para que a gente esteja preparado para viver aquilo daqui a 2, 3, 5 anos, né? Sim. Então, isso é muito interessante. Agora, você falou 2017, eu lembrei, né, que, caramba, era exatamente isso. A gente já queria ter o Noah, né? O Noah nasceu em 2018. Sim. Então, a gente já estava nesse processo, assim, de estruturar tudo para que a gente pudesse ser pais Presente. e empreender junto, né? Ao mesmo tempo, né? Sim. E aí foi muito legal porque 2017 foi um ano emblemático, porque com esse olhar para o cliente, isso ajudou a gente a ter uma musculatura, resultados, cases, Sim. né? Então a gente começou a ter, não tinha tanta expressão digital, midiática, né? Mas a gente começou a criar resultados com pessoas desconhecidas, né? Pessoas que, cara, saíram do zero e começaram a tracionar e crescer através da nossa metodologia, Sim. né? Então, a gente pôde pôr à prova com várias pessoas, né? Milhares, inclusive, Sim. de pessoas ao longo, né, dessa Inclusive, eu jornada. lembro que nos eventos era um impacto muito grande pra gente, né? Porque a gente era muito jovem ainda. Sim. E as pessoas vinham chorando, lembra? Tipo, vocês mudaram minha vida. A gente não sabia nem como agir direito, né? Porque a gente pensava, mas a gente tá só fazendo nosso compartilhando trabalho. aquilo que a gente sabe, né? Uhum. E as pessoas ficavam tão emocionadas com aquilo. E eu acho que ali a gente foi tendo consciência, assim, daquilo, do impacto que a gente estava realmente gerando, né? Sim. E aí, 2018 acontece um grande marco, né? Final de 17 para 18 ali, logo depois do resultado expressivo que a gente teve com o Dr. William Douglas, né? Que foi um case muito legal de mentoria que a gente acabou operacionalizando e explodindo, né? Fazendo mais de 1 milhão, né? Em 7 dias, aquela coisa toda, tal. E aí isso, né, foi um marco para nós, né, dentro da nossa rotina e daquela estrutura que a gente trabalhava de negócio, né? E a conexão com o Theo, né? Sim. E com o movimento Dunamis, que foi muito forte para nós, né? Foi transformador, né? E como que foi para você, assim, estar ali com o Theo, junto com o movimento Dunamis? Como é que aconteceu tudo isso, né? Então, aconteceu assim. Eu estava num evento e aí tive um insight de que eu deveria me conectar com o Theo. Vou resumir bastante também uma longa história que vale um podcast Só inteiro. Só para isso, né? Só para isso, né? O fato é que eu me encontrei com ele, tomei um café, né? Através da conexão de um amigo meu, que tinha sido um cara que estava com ele nos Estados Unidos em um determinado período de tempo. E lá eu me apresentei, contei a minha história e ele falou que eu tinha um negócio que tinha princípios nesse negócio, valores, princípios, que não era um negócio assim, nada a ver com igreja, com nada disso, mas que era um negócio que tinha princípios ali, que de alguma forma carregava algo nesse lugar que seria bom para as pessoas que estivessem com a gente. Basicamente essa seria o resumo do resumo de uma história longa. De uma história longa. E ali eu me dispus a ajudar aquele movimento de forma voluntária. O coração voluntário ele é muito poderoso para várias coisas.
Eu não prospectei eles como cliente numa instância ali, não fiz aquilo ali com intenção de, eu vou fazer para depois virar cliente. Sim. Não foi. Eu quis servir, eu quis ajudar. Eu vi um movimento que sintonizava com o que eu acreditava e quis ajudar. E aí, beleza, comecei a conversar com eles, fui em um evento, tudo mais, dei feedback sobre algumas coisas. E aí, um determinado dia, em Cabo Frio, trabalhando normal, seguindo nossa vida, construindo nosso negócio ali, o Theo não, uma menina que trabalhava na escola Dunamis me liga, falando que eles precisavam levantar um recurso, e para isso tinham que fazer algumas vendas e eles vendiam assinatura. Eu estava especializando em assinatura na época, né, já tendo resultados com assinatura, Sim. tendo cases de assinatura, né, de recorrência. E aí eu falei, beleza, a gente desenha uma ação de vendas e resolve isso aí. Ela falou, não, mas como assim uma ação de vendas? Eu falei, o número que você quer, uma ação vai resolver. Aí ela, não, mas a gente está há 2 anos e só conseguiu, sei lá, 190 assinantes. E o número deles eram 300 assinantes, né? Ela queria fazer novos 300. Queria fazer novos 300 e eles tinham, em 2 anos, acho, tinham 190, alguma coisa assim. Eu falei, não, vou resolver com uma ação, a gente vai resolver. Vou doar para o movimento 2 dias de consultoria. Aí doei. Fui para São Paulo, peguei o avião. E aí sentei com os líderes do movimento no dia 1, expliquei sobre o mercado digital, expliquei sobre o modelo de negócio, expliquei sobre possibilidades e tudo mais. E no dia 2 eu scriptei um webinar, uma campanha de vendas online para aquela escola e a gente rodou aquele webinar. Mais um resumo, rodamos 300 vendas. Foi A uau. menina deve ter ficado, tipo, chocada, né? A Como galera assim? ficou impressionada, Numa foi noite. muito legal, foi bem impactante, né? E aí, quando eu voltei, aconteceu uma cura no meu coração, né? Que foi uma... O Theo chegou para mim, sentou e falou, cara, faz a proposta que você quiser de trabalho e ela tá aceita e eu sei que vai ser justa. E aí aquilo ali para mim foi muito forte. Ele falou, eu quero honrar o seu trabalho, né? Nunca ninguém tinha feito isso, né? Todas as vendas que eu fiz eram vendas suadas, desafiadoras, né? Ali eu sofri uma compra. A famosa manga, né? Principalmente, né? Não só sofri a compra e tudo mais, mas, cara, foi principalmente pelo fato dele ser um pastor, um cara assim, né? Um líder religioso, que até então toda a relação que eu tinha tido direta, assim, com algum tipo de líder religioso que queria fazer algum negócio, ele queria mais era sugar do que realmente honrar, sabe? Sim. Então, é muito comum, né? As pessoas veem alguém proeminente ou que dá resultado e tudo mais, e ao invés de querer pagar ou ir lá honrar o trabalho, querer sugar, querer tudo de graça, né? E principalmente nesse ambiente religioso tem muito isso, né? Então isso foi um fator para mim, poxa, te curou ali, né? Muito forte. E também te mostrou que não é generalizado, né? Isso aí. Que às vezes a gente vê as coisas acontecendo em muitas vezes e a gente acha que já é uma regra, né? Exatamente. E aí, beleza. E aí a gente seguiu, né? Foi trabalhando com o Movimento Dunamis junto com o nosso negócio e a gente foi crescendo em paralelo. De 2018 até quando, mais ou menos? Até 23. 23. Até a gente estabeleceu, né? Ajudar a estabelecer o Digital Solutions deles lá e sair totalmente da operação, de tudo e deixar rodando, né? Então, e foi muito legal essa jornada toda, né, junto Sim. com o movimento e em paralelo a isso construindo o nosso modelo de negócio, tendo eles ali como, a gente acabou posicionando eles como um cliente premium, vamos dizer assim, né, acima do nosso master, né, seria mais ou menos isso no nosso escopo de produto, até para ficar organizado dentro daquilo que a gente fazia, e a gente foi trabalhando esse caminho, né, também nesse meio tempo aí, 17, 18 e tal, antes, né? A gente lançou o RR, o Revolução da Recorrência, né? Que foi um programa online que começou a tracionar em 17, mas que foi realmente virar em resultados expressivos em 2021. Sim. Né? E aí vai aquele lance do perseverante, né? Que você falou mais cedo, né? Então a gente foi perseverando nesse lugar de ensinar sobre aquilo que a gente estava vivendo com resultados no mundo das assinaturas e da recorrência. Eu fui um dos primeiros caras no Brasil. Acaba sendo um termo que as pessoas não acompanhavam muito, assim, não entendia, né?
Eu lembro que a única coisa que a gente, na época, conseguia olhar e explicar era a Netflix, né? A gente falava, você sabe o que é Netflix? Então, né? Eu lembro que a gente tinha dificuldade de comunicar para as pessoas, né? Sim, e até hoje tem confusões, né? As pessoas acham que recorrência é pagamento parcelado, é meio maluco isso, né? Não consegue muitas vezes visualizar que a recorrência, porque a recorrência ela está presente em tanta coisa que às vezes ela tá debaixo do radar. Todo mundo vive pagando recorrente, né? Então entender que você pode usufruir desses benefícios no seu negócio, não com uma assinatura de pagamento mensal de ticket baixo, Sim. é uma coisa que às vezes é contraintuitiva mesmo, né? Mentorias podem ser recorrentes, programas de acompanhamento médicos podem ser recorrentes, né? E a gente faz tudo isso no nosso negócio, né? Instala essas coisas em negócios de outras pessoas que estão desenvolvendo, que estão querendo buscar, transforma um curso online em uma comunidade recorrente, transforma uma coisa que era pontual, né, um evento em um annual pass, né, onde a pessoa pode pagar recorrente por sequências de eventos, enfim. Então, tem caminhos de acoplar a recorrência em tudo que é transacional de certa forma, né? Ou se não for no produto principal, às vezes é um produto abaixo, então às vezes o cara vende um e-book, mas ele tem um software, né, que ajuda ali no processo, enfim. Então, toda essa dinâmica de trabalho foi onde a gente começou a crescer em diferenciação também em relação ao mercado. Né? E isso fez a gente crescer muito no bastidor antes da gente ter uma visibilidade maior na internet de um modo geral, né? Então a gente veio sólido, né? A gente veio com um crescimento muito sólido, porque os grandes nomes do nosso mercado, por mais que o grande público, né, de certa forma não nos conheça em algum nível, os grandes nomes desse mercado sabem quem nós somos, né? Sim, isso é muito forte, né? E 2023, qual foi o marco desse ano? 2023 foi a volta do nosso evento ao vivo, né? A gente ficou traumatizado. 7 anos, né? O medo que dava, né, de investir de novo, tudo aquilo. E também não só isso, né? Teve pandemia, teve várias coisas no meio do caminho. Mas no fundo, a gente tinha um trauma ali, né? De tipo, meu Deus, será que a gente corre esse risco novamente, né? 2023 a gente estava com uma comunidade consolidada, tinha já um fluxo infinito de vendas, né? O nosso processo de vendas, que é o que mais funciona, que a gente instala nos nossos mentorados, tudo mais, né? E eu acho que também a própria maturidade, né? Porque em 2017, né? Quando a gente fez o evento, a gente não tinha tanta maturidade em negócios ainda, né? Sim. Então a gente foi imaturo, né? A gente pegou tudo que a empresa tinha e investiu naquele evento, né? E em 2023, não, a gente já estava em outro momento, né? De mentalidade, de maturidade, né? Então a gente fez um evento e eu lembro que a gente fez, tipo, um evento incrível e ele não era um peso para nossa empresa, né? A gente não corria risco, né? Sim. A gente entrou com o evento completamente pago e sem nenhum risco. Se não vender nada, tá tudo certo, né? Não tem impacto negativo no negócio, né? Então, acho que isso também é muito interessante, assim, do momento certo, né? Exatamente. E fizemos aí um resultado muito expressivo, né? Uns milhões com esse evento, foi muito legal, né? E isso gerou mais impacto, foi um aspecto fortaleceu também a comunidade, né? Impactou para as pessoas seguirem com a gente mais, né? Foi muito legal, assim. E aí, depois disso, 2024, né? Vocês replicamos o evento, né? Que também foi muito legal. Mas o que aconteceu aí em 2024? Em 2024, a gente foi um ano parecido com 2016, de certa forma, né? Porque 15, se a gente for fazer um paralelo, olha só, né? Nunca falei disso aqui. 15, a gente deu um grande salto e aquilo foi relevante. 23, a gente também deu um grande salto, foi relevante. 16, a gente resolveu fazer as coisas melhor. Replicar 15, só que melhorando, né? E 24 a gente fez isso. Só que a diferença é que em 24 a gente acertou. Né? Então, 24 a gente acertou, fizemos novamente o evento, né? A versão 2 no Viver de Recorrência. E só que depois
aconteceram muitas mudanças, né? Sim. Estruturais no nosso negócio, né? E rápido, né? E muito rápido. Eu acho que o louco é isso, assim, porque a gente fez o evento em junho, né? Uhum. E a gente estava com ritmo de empresa, com, né, um objetivo e tal. E quando chegou em julho, a gente já estava vivendo uma realidade completamente diferente, né? Que foi aí o momento em que a gente entrou num processo de comprar a parte do nosso sócio, né? Sim. Ele quis desenvolver um outro negócio, está tocando outro negócio, inclusive com sucesso hoje, muito legal. A gente manteve o relacionamento, que foi o que a gente sempre conversou, né? Sim. Então, a gente manter a amizade, manter o relacionamento acima da relação de negócio. A gente vê muitas sociedades acabando mal, né? Sim, sem preservar isso, né? Ou com um botando o outro na justiça, né? Tipo, e eu lembro que a gente sempre se tratou como uma grande família, né? Então, a gente sempre falava, assim, que quando a gente finalizar, né, enfim, a gente não perder essa essência, né? Aquilo que a gente tinha construído, exatamente. E aí a gente fez esse movimento, foi leve, e foi um movimento que também trouxe outras possibilidades para nós, né? Porque a gente quis crescer ainda mais, Sim. né? Acelerar muito e somou isso a um novo projeto, que foi embarcar os nossos 2 negócios, né? A Mentalidade Master e a Mentoria Makers na Mentor League Society, com o convite que o Flávio fez para que a gente pudesse se tornar sócio dele. E para mim, isso fecha um ciclo, né? Para nós, né? Sim. Isso fecha um ciclo muito legal. 10 anos depois, né? 10 anos depois, aquele projeto que nasceu na mesa da casa do Flávio, se tornando sócio, né? E aí é muito legal a gente ver o que a gente passou a construir junto, Sim. né? Hoje com o Mentor League Society, onde nós, né, ali dentro a gente tem uma expressão como um dos maiores clubes da liga, né? Falas do Caio, não minha. Então, e aí caminhando junto, né, com o Flávio, com o Caio, com o Joel, convivendo mais de perto, né, com caras que vivem o que ensinam, que priorizam a família, que tem esse e ampliando lugar, ainda né? mais a visão, né, as possibilidades, né? Porque isso tem um peso muito grande, né? As pessoas que nos cercam, né? Elas têm um peso muito grande na nossa vida, né? Sim. E eu vejo que a partir do momento que a gente começou a sentar nessas mesas, a gente começou a ter perspectivas diferentes de muitas coisas, né? É verdade. Ter um novo olhar, assim, muito interessante. Pedro, agora vamos voltar lá atrás. Se você fosse voltar hoje, lá pro Pedro, de chinelo, lá em Cabo Frio, de bermuda, andando de bins. Inclusive, as pessoas achavam que Pedro não tinha dinheiro, gente. Que ele andava de bins. Tinha gente que perguntava para os nossos funcionários: vem cá, Pedro tá ganhando dinheiro mesmo? Ai, ai. Isso aí é outra coisa interessante, né? Que a gente escolhia investir em coisas que fossem nos dar retorno, né? E a gente falava, cara, um carro, nesse momento, não vai nos dar retorno nenhum, só custo, né? Então, a gente preferia investir em estudo, evento, pós-graduação, coisas que fossem realmente fazer aquele investimento multiplicar, né? Então, é verdade. Interessante. Mas, assim, voltando lá atrás, que conselho você daria para aquele Pedro? Agora, assim, depois de 11 anos depois, né? 12 anos depois, se você fosse voltar, o que você falaria para aquele Pedro? Eu falaria assim: aumenta a sua ambição e haja mais rápido. Sucesso ama velocidade. Execute mais e reflita menos. Porque eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva, né? Eu sempre quis, muito planejador, assim. Por mais que eu tivesse um ímpeto por querer crescer e tudo mais, eu sempre fui alguém, assim, de muita fé, de muito longo prazo, de pensar no longo prazo. E eu não acho ruim ter paciência e pensar no longo prazo. Mas eu acho que se eu tivesse um senso de urgência maior, a gente estaria num ritmo mais acelerado do que a gente está hoje em termos de crescimento. Por mais que eu não esteja triste, né? Eu tô contente, sou grato com o ritmo que a gente está
e consigo enxergar, né, valor em tudo aquilo que a gente veio construindo e tirar aprendizados de cada momento daqueles, mas eu acredito que se eu tivesse um senso de urgência maior, eu teria ido mais, sabe? rápido. Uma ambição maior, Sim. sabe? Essa coisa da própria Honda Bis, assim. Depois eu fui perceber que, na verdade, era uma acomodação em algum Sim. nível, sabe? Tava cômodo, né? Eu podia ter me esforçado e pegado uma coisa melhor, ido, Sim. sabe, mais rápido. Então, tudo na nossa vida comunica. Sim. Não tem jeito, né? Então, a forma como a gente pensa, ela vai ser refletida no nosso comportamento e nas nossas atitudes. Ah, não tem nada a ver, não sei o quê. Tem a ver. É. Tem a ver. O jeito que você pensa, os relacionamentos que você tem, as conversas que você tem, o que você consome, sabe? Sim. Então, Conteúdo, tudo isso tem tudo, né? tem influência, né, sobre nós. Então, eu, de alguma forma, aconselharia aquele Pedro a fazer isso. Ser mais rápido. Ser mais rápido. Uma coisa interessante, assim, olhar, né? Porque são realidades completamente diferentes, né? A realidade que você saiu lá de trás para hoje ter um negócio, né? Uma empresa multimilionária, né? O que você vê que te ajudou a guardar a sua essência, sabe? Durante essa trajetória? Eu acho que é me cercar de bons mentores, ter amigos que possam me falar a verdade e você. Você me traz pro chão, né? Você me traz pra realidade, fala a verdade na minha cara. Então isso Às vezes ele não gosta, é gente. verdade. Às vezes Isso. ele reclama. Isso Mas não depois tem ele jeito. agradece, né? É, Faz parte, né? Construir junto é isso aí, ó. pode O dar certo. pode dar certo é isso. Tem que falar a verdade. Lógico que em amor, né? Em amor, mas é necessário, né? Agora aquele momento de frente com Flávia. Eu vou fazer a pergunta e você responde Tá bom. rapidinho, sem pensar muito, tá? Beleza, vambora. Se alguém te perguntasse hoje, Pedro, como que eu começo? Travou. Tá, vamos lá. Como que eu começo? Tá bom. Cliente ideal, definir um cliente ideal. A partir da definição do cliente ideal, você vai desenhar o problema que você resolve desse cliente ideal. Desenvolver uma solução, ou seja, um produto ou um serviço que supra a necessidade desse cliente ideal e vender essa solução mais rápido. Tá? Então, de forma prática, ideação, seria o nome técnico para isso. Ideação, idealizar o projeto e o cliente, achar esse encaixe através da validação. Da validação, transformar isso num produto de fato e começar a tracionar ele no mercado, fazer vendas e, por consequência, depois disso, escalar. O que você diria para uma pessoa que pensa que para ter sucesso tem que ter muito dinheiro? Assim, que está totalmente relacionada. Ah, só tem sucesso quem tem muito dinheiro. Eu penso que isso é uma mentira, tá? Eu diria para ela, olha, você está acreditando numa mentira. O sucesso ele é fruto de escolhas. Então é a junção da semente e do solo. Né? A semente é o quê? A semente é a sua mentalidade, a sua capacidade, aquilo que são suas competências, é você desenvolver o teu produto e colocar num bom solo. Solo é o seu modelo de negócio. Tá? Então, para mim, a junção dessas duas coisas é a disposição de você plantar. Então, o dinheiro, na minha visão, é consequência do trabalho diligente em um bom solo. Perfeito. Qual é o maior mito sobre empreender que você gostaria de destruir de uma vez por todas? Que empreender é dom, é fruto do acaso. Não é. Pode ser aprendido. Empreender é algo que você pode ser treinado, é algo que você pode desenvolver, é algo que você pode ser educado para. Né? Então, para mim, esse é o maior mito. Passando, Pedro, por tudo que você passou, se alguém olhasse para você hoje e falasse, ah, mas você só tá aí porque você teve ajuda de sei lá quem, ah, porque, né, tivesse ali desculpas, o que você responderia para essa pessoa? Vai se ferrar.
Quem vê... como é que é? Não sei. Tem um ditado popular que fala essa coisa aí, né? Tipo... mas é muito feio esse ditado popular, né? Que é... Você vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Eu acho que tem a ver com palco e bastidor, Eu ia sabe? falar isso, Tipo, palco e bastidor. esse ditado é muito feio. Tira isso do podcast. Muito feio. Muito feio. Então responde de novo. Essa relação entre palco e bastidor, né, cara? Você tem trabalho, foco, dedicação, meta pra cumprir, acorda cedo, dorme tarde, vira à noite quando precisa e dá conta, e no meio disso tudo você vai construindo a vida que você escolheu, né? Sim. Então, tem muito preço Empreender sendo é pros pago. fortes, né? É para quem tem coragem, né? É. Empreender é para quem tem coragem, empreender é para quem tem visão, e empreender é para quem está disposto a desenvolver competências que lhes faltam. Eu acho que empreender também tem muito a ver com você ser ensinável. Quanto mais ensinável você mais você consegue ir se ajustando, sabe? E se abrindo também para quebrar crenças, Sim. quebrar coisas que te traumas, resolver traumas, né? Olhar mais para o futuro do que para o passado, Sim. né? Então eu acho que isso tem muito a ver com alguém que tem uma mentalidade empreendedora, né? Uma pessoa mais positiva em relação ao que vai acontecer, né? Ter disposição de fazer acontecer. Eu não falo de um positivismo barato, né? Mas assim, você saber que tudo vai dar errado. O normal é dar errado, e você se prepara muito bem para poder fazer dar certo. Sim. Né? Então é o que eu acredito. Eu vejo também como você curtir o processo, né? Você vai entendendo aquilo que você já está colhendo, né? Você vai sendo grato pelo que você está colhendo e você segue plantando, né? Isso. As boas sementes, né? Eu acredito muito nisso também. Fruto de uma decisão. Sim. Né? De vencer. Muito bom. Para fechar, hein, Pedro? Tá bom. Olhando para o que você se tornou hoje, como você definiria o significado de sucesso? O que é sucesso para você? Sucesso para mim é cumprir sua missão. Essa é a definição de sucesso para mim. Seja qual ela for, você escolhe. Eu acho que as pessoas podem escolher as suas missões. Nós temos autonomia no nosso livre-arbítrio, é o que eu creio. Né? Então, para mim, sucesso é isso. Você conseguir cumprir tua missão. Muito bom. Bom, então assim, a gente chega aí ao final do nosso primeiro episódio do Pode Dar Certo, né? E eu espero... Oferecimento Mentalidade Empreendedora. Nosso patrocinador, um abraço aí aos nossos patrocinador oficial, Mentalidade Empreendedora. Muito bom. E eu espero de verdade que essa história possa contribuir com você, né? Os insights que você pôde pegar aí durante esses 10, 11, já 12 anos, né? De história. E por aí vai, se esse podcast tivesse sendo assistido em 2050, já certeza. Aí tem mais insights para você pegar, né? Mas que de verdade você possa olhar para tudo isso e ver que é possível, né? Sair da realidade que você está hoje, né? Como a gente saiu da nossa lá, né? Da realidade da Honda Beans e construímos o que a gente estamos construindo ainda, né? Mas que você também possa viver essa realidade tendo consciência que só depende das suas escolhas e das sementes que você está plantando, né? É isso, tamo junto, vamos acelerar. Não, importante, compartilha. Isso, pega aí, aquelas coisas que o povo fala no final de podcast. Curte, comenta, compartilha, manda para amiguinho, entendeu? Isso aí, bota no grupo da família. Da família, isso aí, vamos lá. Decidi empreender em casal aqui, ó. Vou cometer essa loucura aqui. É isso aí, e pode dar bom. Isso. Beijo, aí, galera. Pode dar certo.